Boa noite. Boa noite, gente. Graças, paz. Quantos estão felizes por estar aqui essa noite? Eu estou muito feliz. Como você percebeu, o nosso som está com algumas alterações. A gente está mexendo nele. Não terminamos ainda. Mas está dando de compreender legal aí, não está minha voz? Tudo tranquilo? Pois vamos orar mais uma vez. Coloca a mão na sua testa aí. Confia em mim que vai dar tudo certo no final. Repete comigo assim: Senhor Jesus, eu coloco a minha mente cativa à tua. Fala ao meu coração e derrama sobre a minha vida tudo aquilo que o Senhor tem para a noite de hoje. Amém. Amém? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas aí para você ficar feliz com Jesus. Jorge, libera o teclado aí para mim. Meus queridos, eu sei que quando você vem para a igreja, você vem para ficar se sentindo bem, feliz e aquela coisa toda. Mas essa noite, eu não quero deixar a sua alma alegre. Olha só, eu quero provocar você. Eu não quero que você se sinta bem essa noite. Eu quero provocar você. Porque, meus irmãos, todas as vezes que Jesus queria levar os seus discípulos a um novo nível, Jesus os provocava de alguma maneira, para que a fé deles aumentasse, para que eles tivessem atitude, para que de alguma maneira eles compreendessem qual era a vontade de Deus para aquele tempo, ou o que Deus queria realizar através deles. Por isso essa noite o meu objetivo não é só que você saia feliz daqui, mas que você saia daqui inconformado, querendo muito mais. Você pode dizer um amém aí? Amém mesmo? Pois vamos lá, Salmo 53, versículo 2. Se você quiser abrir a Bíblia, anotar, eu dou um tempo para você. Mas se não, fala aí a rocha, pastor. A palavra de Deus, ela diz assim: Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Mais uma vez, vamos ler? Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Meus irmãos, aqui Deus está buscando duas coisas. A primeira coisa que Deus está buscando aqui é sinais de compreensão espiritual. Repete comigo: sinais de compreensão espiritual. Pessoas com discernimento espiritual, pessoas que querem entender a mente de Deus e pessoas que querem conhecer o seu coração. Quando Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, Deus está buscando pessoas que entendam como Ele pensa, pessoas que estejam disponíveis a conhecer o seu coração, pessoas que consigam discernir espiritualmente todas as coisas. Aleluia. A segunda coisa que Deus está buscando aqui é corações voltados para Ele. Ou seja, meus irmãos, pessoas que desejam buscá-lo com todas as suas forças, pessoas que têm prazer em sua presença, pessoas que o amem acima de todas as coisas, pessoas que desejam viver completamente para Ele. Então Deus está buscando isso, meus irmãos. Não pense que você veio aqui por acaso, que você veio a essa terra a passeio. Você veio para uma missão muito importante. A primeira, conhecer a Deus com tudo que você tem. A segunda, fazer Deus conhecido sobre essa cidade, sobre as nações da terra. Quando Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, meus irmãos, Deus está procurando pessoas que compreendam e o amem. Sabe por quê? Porque compreendendo a Deus, eu irei amá-lo, e amando a Deus, eu irei manifestá-lo. Você não pode servir a Deus sem entendimento, mas também não pode servir Deus sem amor. Essas duas coisas precisam andar juntas, porque elas andando juntas, eu irei manifestar quem Deus é. Deus não está buscando um novo pregador.
Deus não está buscando uma nova igreja, instituição. Deus não está buscando um novo ministério, um novo cantor, não. Deus está procurando aqueles que queiram conhecê-lo verdadeiramente para manifestá-lo. Porque, meus irmãos, eu acredito que em toda geração Deus deseja fazer algo. Em toda geração Deus deseja realizar um propósito. Se você pegar e analisar a Bíblia, você vai perceber que em cada geração Deus olhou dos céus e viu um homem que pudesse fazer a diferença. Na geração de Moisés, Deus o encontrou. Na geração de Elias, Deus o encontrou. Na geração de Eliseu, Deus o encontrou. Na geração de Paulo, Deus o encontrou. Deus está sempre olhando para a terra, procurando um homem, uma mulher que entenda. Alguém que esteja disponível a ouvir a sua vontade e trazê-la para a terra. Vocês estão comigo, gente? Amém? Esse é o nosso Deus. E sabe, meus irmãos, eu não sei se vocês já ouviram a história desse homem, Leonardo Ravenhill. Quem já ouviu falar nele aqui? Alguém já leu? Temos que ler mais, meu povo. Tem como colocar a imagem? Coloca para mim. Leonardo Ravenhill, ele foi um escritor e um evangelista. E como foco de sua mensagem, ele tinha um prazer sobre a oração e o avivamento. Esse era o grande barco forte da sua vida, da sua mensagem. Um dos seus livros mais conhecidos é Porque Tarda o Pleno Avivamento. Nesse livro ele traz uma comparação entre a igreja primitiva e a igreja moderna. E através desse livro ele tenta trazer um reavivamento bíblico para o seu tempo. Esse homem, ele marcou a história da igreja. Ele deu a sua contribuição. Mas eu estou colocando a imagem dele aí, se você perceber, é a imagem da lápide dele, porque isso tocou o meu coração, meus irmãos. E eu quero que toque o seu coração essa noite. A lápide dele está dividida em duas partes. A parte do topo carrega uma mensagem que diz assim: carregado por anjos. Mas a base da sua lápide, a última coisa que está escrita, ele deixou uma mensagem assim: as coisas pelas quais você tem vivido valem a morte de Cristo. Sabe, meus irmãos, quando eu li isso aí, me veio reações, sentimentos. Porque esse homem, ele foi alguém que deixou uma contribuição, ele fez algo na história da igreja. Ele tinha um prazer pela oração, pelo avivamento. Ele tinha vontade que a igreja se alinhasse de novo com a igreja primitiva. E quando morreu, ele deixou essa mensagem: as coisas pelas quais você tem vivido valem a morte de Cristo. A primeira reação que eu tive foi: uau. A segunda reação: yes. A terceira eu até falei em inglês: come on, vamos lá. Porque essa mensagem, ela é muito forte. E sabe de uma coisa? Dos céus observa Deus, os filhos dos homens, para ver se há alguém que esteja vivendo de uma forma que tenha valido a pena o sacrifício de Cristo. Deus não está no céu vendo qual é a próxima roupa que você vai usar no próximo domingo. Deus está nos céus observando entre os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda, alguém que ame, alguém que esteja vivendo de uma forma que vale a pena o sacrifício que foi feito há 2000 anos atrás. Essa é a expectativa de Deus em relação a nós, meus irmãos. E a pergunta essa noite que eu quero fazer para você é: as coisas pelas quais você tem vivido tem valido a pena a morte de Cristo? O estilo de vida que você tem vivido de segunda a segunda tem valido a morte de Cristo? As suas atitudes, a sua forma de pensar, está valendo o sacrifício que foi feito naquela cruz? Você, como igreja, tem colocado Jesus como centro de tudo? Ele tem vindo em primeiro lugar na sua vida? Eu quero que você pense nessas perguntas, meus irmãos. Talvez você esteja pensando: meu Deus, eu pensei que era o pastor Nonato, e é muito amor.
E talvez você esteja achando a minha mensagem um pouco dura, mas meus irmãos, eu quero te levar a um nível de entendimento. Porque como eu falei, eu entendo que eu e você não viemos a passeio para esse lugar. Nós viemos para fazer a diferença. E a nossa vida, como discípulos, filhos de Deus, precisa valer a pena. Precisa valer a pena. O que eu quero é que você entenda. Porque entendendo suas atitudes irão mudar. E mudando as suas atitudes, um futuro glorioso em Jesus você terá. Eu estou falando isso porque a vontade de Deus, meus irmãos, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Porém, para que eu possa viver essas coisas, eu preciso entender que o mais importante de tudo é amar a Deus acima de todas as coisas e buscar o seu reino em primeiro lugar. É por isso que a pergunta dessa noite é: se o seu estilo de vida, se o seu cristianismo tem valido a pena. Se tudo que você faz tem valido a pena. O meu convite, meus irmãos, essa noite para vocês é: amem a Deus acima de tudo. Coloque o seu reino em primeiro lugar. Ame a Deus com todas as suas forças. Adore a Deus com tudo que você tem. E coloque o seu reino sempre em primeiro lugar em suas vidas. Pois assim estaremos vivendo de uma forma que tenha valido a pena o sacrifício de Cristo naquela cruz. Se nós vivermos assim, com esse entendimento, nós estaremos valorizando cada gota de sangue que foi derramado ali. Meus irmãos, eu já assisti o filme de Jesus crucificado, eu acredito que todos. E o nosso país sempre cresceu com facilidade sobre o evangelho, sobre a história de Jesus. Passava filme na sessão da tarde e tudo. E eu cresci ouvindo que Jesus era um carinha legal. E quando eu assistia o filme eu ficava muito triste, porque as pessoas batiam naquele cara que era legal. Mas um dia o Espírito Santo ministrou no meu coração: Júnior, todas as vezes que você não me ama, todas as vezes que a sua vida não está valendo a pena o meu sacrifício, você está me espancando naquela cruz novamente. Meus irmãos, será se você entende o que eu estou dizendo essa noite? Eu estou provocando você, sabe por quê? Porque Deus, Ele não quer um pouco de você. Deus, Ele não quer a metade de você. Deus também não quer o seu dinheiro. Deus quer tudo de você. Deus realmente deseja ter você por inteiro. Deus não quer que você venha apenas para a igreja dia de domingo com uma roupa legal. Deus não quer que você apenas faça o CCC ou o CTL ou frequente uma célula de forma rotineira. Não, meus irmãos, não é só isso que Deus quer. Quando a Bíblia diz que Deus está observando os filhos dos homens, é porque Deus está buscando alguém diferente. Deus está buscando algo diferente. Vir para a igreja, meus irmãos, faz parte. Fazer os cursos da igreja faz parte. Participar de uma célula faz parte. Cumprir as outras coisas das doutrinas da igreja faz parte. Mas o mais importante é você fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Mais importante é você permitir que Deus faça parte da sua vida em todas as áreas. É por isso que a grande questão dessa noite é: eu estou amando a Deus com tudo que tenho, como Ele merece? Eu estou colocando o seu reino em primeiro lugar? Ou eu estou vivendo uma vida como se Deus não estivesse observando nada? Escute o que eu vou dizer para você. Domingo que vem o pastor Renato dá um jeito de consertar. Escute isso. O diabo não está preocupado se você vem para a igreja todo domingo, irmão. Pastor, como assim? Não, meus irmãos, essa não é a grande preocupação dele. Sabe por quê? Porque tem gente que vem aqui domingo após domingo e nunca viveu uma vida que tem valido a pena o sacrifício de Cristo. A questão não é se você está vindo para a igreja. A questão é que quando você vem e sai desse lugar, tudo está valendo a pena.
Essa é a grande questão, meus irmãos. Esse é o grande porém. Por isso você pode ficar tranquilo que o diabo não está preocupado se dia de domingo você participa de um culto. Não. A grande preocupação do diabo é que você entenda, sabe por quê? Porque se você entender, você se voltará para Deus, e se voltando para Deus, você conhecerá quem Ele é, e conhecendo Deus, você se conhecerá. Sabe disso, igreja? Esse é o temor de Satanás, é que eu e você descobramos quem realmente Deus é. É que eu e você possamos descobrir qual o propósito de nossas vidas. Porque se isso acontecer, meus irmãos, você não será apenas mais um frequentador de uma igreja, uma instituição. Você será a igreja que irá manifestar. É por isso que igreja não pode ser um lugar que eu sinto, mas um lugar que eu entendo. Se você vem para a igreja para sentir, espera lá. Você precisa vir para a igreja para entender quem é Deus, quem é o seu filho, qual é o sentido da sua palavra. Esse é o nosso objetivo. É isso que precisa arder em nossos corações, porque como eu falei, meus irmãos, você não foi feito simplesmente para trabalhar a semana todinha no seu serviço, chegar domingo e vir para o culto. Não, tem algo maior, tem algo mais extraordinário para se viver. Tem níveis maiores para se alcançar. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. É isso que realmente Deus quer. Pastor, mas como eu posso viver isso? Como eu posso ser mais intenso? Como eu posso dar uma resposta para Deus? Como eu posso, viver todas essas coisas que você está falando aí? Voltemos para Salmo 53, 2, olha o que diz. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Deixa eu te dar uma notícia: Deus não encontrou ninguém. Diga assim, misericórdia. Eu acho que você não está entendendo as coisas. Deus não encontrou ninguém. E porque Deus não encontrou, Ele teve uma atitude. Ele enviou o seu filho para ser a resposta de sua procura. Deus em Jesus trilhou um caminho para que eu e você pudéssemos trilhar. É mais ou menos assim, gente. Vocês estão com sono, né? Vocês estão queimando, não? Será que você pode ter pelo menos alguém queimando comigo aqui essa noite? Vamos lá, meu povo. É basicamente assim, é como se Deus estivesse olhando do seu trono, passando os olhos sobre toda a terra, para ver se existe alguém que possa entender a sua mente, compreender o seu coração e fazer com que aquilo que está no céu venha sobre a terra. Mas Deus não encontrou. Então Jesus veio. Jesus trilhou um caminho. Jesus viveu uma vida. Sabe por quê? Ele percorreu um caminho para que eu e você pudéssemos percorrer também. Jesus teve um estilo de vida para mostrar para mim e para você que era possível ter um estilo de vida. Jesus foi a própria resposta de Deus para a sua procura. A primeira coisa que Jesus tinha como característica para dar resposta para a procura de Deus é que Jesus tinha uma compreensão espiritual daquilo que estava acontecendo. Jesus era alguém que tinha um entendimento daquilo que estava acontecendo sobre a terra. Mateus capítulo 16, a Bíblia diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim,
e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus era alguém que tinha um discernimento espiritual do tempo em que estava vivendo. Meus irmãos, se você não sabe, eu vou te contar um pouco a história. Jesus apareceu, e naquele tempo Roma exercia influência sobre Jerusalém, sobre os israelitas. Eles eram como se fossem escravos, subordinados. E havia vários grupos no meio daquela sociedade, alguns conhecidos como zelotes. E eles procuravam uma forma de causar uma revolução, para que o povo se levantasse e lutasse contra Roma e libertasse Israel novamente. Então, quando Jesus apareceu com os milagres, curas, maravilhas, com a sua influência, porque eu vou te dizer algo, Jesus não era um crente abestado. Jesus sabia conversar sobre política, fisiologia, filosofia, sociologia. Jesus sabia de tudo. Então, quando Jesus veio com a sua influência sobre aquela sociedade, as pessoas, elas não olhavam Jesus como um salvador, elas olhavam Jesus como um líder que iria liderá-los para a libertação do povo. Então, quando Jesus começou a dizer: olha, saibam que eu vou morrer, que eu irei para a cruz, que eu irei sofrer. Pedro, quando disse: Senhor, o Senhor não vai fazer isso, ele não estava com pena de Jesus, ele estava querendo dizer assim: o Senhor não pode morrer dessa forma, porque o Senhor vai causar uma revolução. Jesus olha para Pedro e diz: ei, você não pensa como Deus, afasta-se de mim, Satanás, porque você pensa como homem. Meus irmãos, todas as vezes que eu não tiver um discernimento espiritual, eu vou estar correndo um grande risco de fazer escolhas que Deus não faria. Será se você consegue entender isso? Todas as vezes que eu fizer escolhas em que eu não tiver um discernimento espiritual, eu vou estar fazendo escolhas que o próprio Deus não faria. É por isso que muita gente quebra a cara, sabe por quê? Porque não pensa com a mente de Deus, pensa com a mente de homem. Jesus era alguém que tinha uma compreensão espiritual daquilo que estava vivendo. Nós precisamos amadurecer nisso, meus irmãos. Nós precisamos entender isso, meus irmãos, que existe algo maior para se viver nessa terra, que existe algo mais extraordinário para se viver e fazer nessa terra. Nós precisamos entender que o nosso Jesus não é uma religião. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para podermos viver toda a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Eu sei que é legal vir para a igreja e ouvir um louvor e levantar as mãos e sentir aquelas coisinhas que a gente sente. Eu sei que é legal. Eu sei que é bacana sentar aí e escutar uma mensagem que vai, sabe, te empoderar para a semana todinha. Eu sei, mas eu quero te dizer algo. Você está numa guerra, você precisa viver de uma forma que vale a pena. Você precisa entender isso, igreja, para que nós possamos ser a resposta que Deus deseja para essa geração. Aí você vai me dizer: ah, pastor, não tem como pensar como Deus pensa, o senhor está exagerando demais. Quem é que vai pensar como Deus pensa? Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, ressuscitou, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo, ele não desceu para um templo, para uma casa, para um lugar. O Espírito Santo desceu em você. Se Moisés conversava com Deus face a face, você carrega Deus dentro de você, então é possível ter a mente de Deus. É possível pensar como Deus pensa. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, 16, diz assim: pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito
não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, além de todas as maravilhas que Ele nos traz, você carrega a mente de Cristo, a identidade de Cristo. Então, meus irmãos, é possível pensar com a mente de Deus. É possível pensar como Cristo pensou. É possível agir como Cristo agiu. É possível nós termos a mesma compreensão espiritual que Jesus teve em seu tempo. E quando isso acontecer, meus irmãos, nós seremos a resposta para a procura de Deus. Quando essas coisas começarem a acontecer, nós seremos as respostas para aquilo que Deus deseja fazer. Deixa eu te dizer uma coisa: você acha que o Deus que conta as histórias na Bíblia não pode fazer as mesmas coisas hoje? Pode. Ele pode. Empresta a tua Bíblia aí, irmã. Vem cá. Deixa eu te dizer algo. Eu era um ex-alcoólatra, usava droga, prostituta, tudo que você pensar aí, mais um pouco. Calma, para de pensar. E um dia Jesus me encontrou. Ele entrou na minha vida. Aí sabe o que é que eu fiz, meu irmão? Eu comecei a abrir a Bíblia e ler para Deus e dizer: Deus, se tu fez isso aqui na vida desse homem, faz na minha. Eu abria outra história e dizia: Deus, o que está escrito aqui, eu quero que você faça na minha. Deus, tu pode mudar a história de pessoas, começa a transformar a minha. Deus, o Senhor está procurando alguém, não procura mais, porque eu estou me colocando disponível a ti. Quando eu começo a pensar com a mente de Cristo, eu me torno a resposta que Ele precisa. Tem lugares que está esperando você se posicionar com entendimento, para ter uma manifestação de Deus, para ser resposta de Deus. A segunda coisa que Deus estava procurando em Salmo 53, era um coração totalmente voltado para Ele. Deixa eu te dizer algo: Jesus tinha um coração totalmente voltado para Deus. Marcos capítulo 12, versículo 28 ao 30 diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Jesus se tornou a resposta para a procura do Salmo 153. Ele viveu como alguém que amava Deus acima de todas as coisas. Cara, vocês não estão queimando não. Vocês estão queimando. A Bíblia diz que em todas as coisas Jesus foi tentado. Todas, não foi uma, não foi duas, não foi três, foi todas as coisas, mas ele não pecou. Sabe por quê? Porque ele amou a Deus com todo o seu coração. Ele foi a resposta para a sua geração. Esse era Jesus, a resposta para o anseio de Deus. Ele era alguém que amava o Pai. Ele tinha prazer no Pai. Eu não sei se você viaja na maionese lendo a Bíblia, mas eu viajo. Eu não sei se é porque eu usei droga, mas eu viajo. Você não viaja, você fica aí lendo sem viajar. A Bíblia diz que Jesus, que Deus deu todo o poder, toda a autoridade para Jesus. Todinha. Como se Deus tivesse feito assim, passou para Jesus. E um dia eu fiquei pensando nisso. Rapaz, e se Jesus pensasse igual o diabo? E se virasse contra Deus? Ele tinha toda a autoridade. Toda a autoridade Deus tinha passado para ele.
Mas sabe o que aconteceu aqui, meus irmãos? Nenhuma autoridade, nenhum poder se comparava ao amor que Jesus tinha pelo Pai. Nenhuma autoridade. Jesus amava o Pai. Jesus tinha prazer nele. Jesus tinha um coração voltado inteiramente para ele. Segunda característica de Jesus, ele era alguém que orava. Marcos capítulo 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Se tem um homem que orava na face da terra, era esse Jesus. Jesus estava aqui, você lê os 4 evangelhos, você vai ver isso. Jesus curava um aleijado e orar, multiplicava e orar. O povo ficava besta com tudo que estava acontecendo, Jesus nem aí. Jesus ia orar, porque ele tinha prazer de estar na presença do Pai dele. O seu coração era voltado para Deus. O seu coração estava diante de Deus, tendo todo o poder, toda a autoridade. O seu maior prazer era Deus. Gente, isso é tão forte. Aí eu estou queimando aqui sozinho. É porque a Bíblia fica aqui na minha cabeça. E isso é tão forte, meus irmãos, que quando Jesus tinha seu ministério, ele curava, ele expulsava demônio, curava de novo, mandava o demônio embora. Demônio vai para lá, vai para lá. Jesus fazia coisas extraordinárias. Nenhuma dessas coisas impactou a vida dos discípulos como a vida de oração. Os discípulos não chegaram perto de Jesus e disseram: ei, Senhor, como é que expulsa aquele demônio ali? 2 passinhos para o lado ou 2 para o outro? Ei, Jesus, como é que faz um surdo ouvir, um cego ver, um mudo falar? Como é que faz essas coisas, Jesus? Eles não fizeram isso. Sabe o que eles fizeram, pastor Stephanie? Ei, Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Sabe por quê? Porque eu acho que quando aquele homem orava, meus amigos, algo acontecia. Jesus era alguém com um coração voltado para Deus. Terceiro aqui, João capítulo 6, versículo 38. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Cara, se liga nisso aqui. Quando eu amo Deus, eu permaneço na presença de Deus. Quando eu permaneço na presença de Deus, eu tenho prazer em manifestá-lo. Quem ama, fica perto. Quem fica perto conhece. Quem conhece, manifesta o que sabe. Não, você pode bater palma, fica feliz, glória a Deus. Será se você entende isso? Jesus amava Deus com todas as suas forças, amava a presença de Deus com tudo que tinha, e Jesus vivia para fazer a vontade de Deus. Sabe qual é o problema da igreja? Ela não está amando o suficiente, não está orando o suficiente, porque se tivesse, viveria sempre para fazer a sua vontade. É isso, meus irmãos. Então, o nosso Deus, que não encontrou ninguém, enviou o seu Filho, e ele encontrou Jesus. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Jesus viveu de uma forma que valeu a pena. Ele viveu tanto, de uma forma que valeu a pena, que a sua história mudou a história da humanidade. Ela se dividiu no meio. Ele soube viver. Olha só, escute isso. Viver não é o mesmo que estar vivo. Se você está vivendo uma vida sem compreender a vontade de Deus, se você está vivendo uma vida sem se voltar para Deus com todas as suas forças, você só está vivendo e não está fazendo valer a pena. Viver não é a mesma coisa de estar vivo. Porque, meus amigos, viver, qualquer um vive. Agora, fazer valer a pena a sua vida, isso é outra história. Jesus foi alguém que veio à terra e fez valer a pena cada segundo aqui. É por isso, meus irmãos, que essa noite eu quero que você entenda isso. Não é só sobre vir para a igreja,
não é só sobre participar de uma célula, não é só sobre se envolver em tudo que tem na doutrina da igreja, não é só sobre isso, é sobre ser a igreja de Cristo, é sobre amá-lo com toda a sua mente, com todo o seu coração, é sobre conhecer os seus planos e manifestar a sua vontade. Isto é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Essa é a vontade de Deus. Essa é a perfeita vontade de Deus. Você que está me escutando, não gaste a sua vida de qualquer maneira, faça ela valer a pena. No primeiro culto, eu preguei essa mensagem, uma senhorinha aqui, eu acho que ela tinha dos 80 para lá, e eu comecei a falar assim: é possível ter uma vida que vale a pena, faça valer a pena. Quem quer isso? A veinha. Se ela entendeu, meus irmãos, você tem que entender. Ela levantou a mão aqui, quase não levanta, mas levantou. Porque com mais de 70 anos, ela queria ter uma vida que valesse a pena. Meus irmãos, tenha uma vida que vale a pena. Olha, deixa eu te falar uma coisa. O evangelho não é brincadeira. Eu vou te dizer mais algo aqui. Se você está servindo a Deus só para você ir para o céu, meu irmão, o evangelho é a maior aventura da terra. E há 13 anos, 12 anos atrás, eu entrei nisso aqui. E que coisa boa, meus irmãos. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Pobre eu, pecador, que o meu sonho era ser jogador de futebol. Porque o evangelho é extraordinário. Te dá possibilidades de ver coisas que olhos não viram ainda e que jamais penetrou no coração de um homem. Igreja, não viva um dia de cada vez como se fosse algo normal. Faça valer a pena. Que Deus olhe lá dos céus e olhe para nós e encontre pessoas dispostas e disponíveis a dar uma resposta para Ele. Ah, pastor Júnior, mas o senhor está falando isso porque o senhor é pastor. O senhor só vive para isso. Olha uma coisa fácil, tem nem dor de cabeça. Meus irmãos, se você for uma dona de casa, você pode ser uma dona de casa para a glória de Deus. Se você for um empresário, você pode ser um empresário para a glória de Deus. Se você for um médico, advogado, um estudante, você pode ser para a glória de Deus. O que vai determinar a resposta da sua vida é o quanto você vai estar se entregando, o quanto você está fazendo valer a pena. É isso que importa. Pastor Júnior, eu sou empresário, o que é que eu faço? Cara, vai para as reuniões dos empresários e monta um ministério, empresariando com Jesus. Pastor Júnior, eu só sou costureira. Eita, renda tricotada de Jesus, do avivamento. Pastor, mas eu sou um pedreiro, pastor. Querido, venha para o ministério. De pouquinho em pouquinho a gente monta algo. Mas faça valer a pena. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Se Deus te deu o ar, se Deus te deu os pulmões, se Deus te deu uma mente, se Deus te deu um coração, faça valer a pena. Faça valer a pena. Se você é professor, faça valer a pena. Eu conto muito para meus adolescentes, eles já sabem essa história, mas eu vou contar para você. Deus me ganhou para Jesus, se liga essa, olha só. Deus que me evangelizava para Jesus. E Deus dizia para mim assim: você tem um chamado, você vai ser pastor, e eu vou te botar para pregar para um monte de gente. Eu, pelo amor de Deus, só pode ser espírito de engano, não se apresentar nem trabalho. Mas um dia eu acreditei, meus irmãos. E sabe de uma coisa? Eu não esperei eu ficar aqui em cima desse púlpito e ser ungido. Eu lembro do meu primeiro ministério. Na verdade o segundo. O primeiro foi quando eu comecei a pregar para a privada, para o chuveiro e para a pia. Depois eu evoluí para as cadeiras. Mas eu lembro que eu era office boy de uma empresa. E todas as tardes eu tinha que ir pagar boletos de empresa. Quem tem empresa sabe disso. Quem é orelha seca também sabe. Eu era orelha seca. E todas as tardes eu ia para o banco. Todas as tardes. Aí eu ficava a tarde todinha lá, sem fazer nada.
E eu comecei o que, rapaz, eu vou trazer minha Bíblia para cá. Lá no Bradesco da Getúlio Vargas. E ali eu lendo minha Bíblia, e os caras ali conversando as coisas e tal, e não sei o que. Até na hora que eles viram eu com a Bíblia, eles me deram uma brecha, eu entrei. Irmãos, quando eu fui perceber, passando os dias, a gente já tinha virado, era uma célula naquele lugar. O que começou se falando de cachaça, besteira, passou o assunto daquele lugar ser Jesus. Aí o que estava desviado voltou para a igreja. O outro que estava desviado voltou para a igreja. Um veio para cá, outro veio para cá, outro foi para a igreja dele. Meus irmãos, quando eu percebi, eu já era pastor dentro do banco. Sabe por quê? Porque dos céus observa Deus os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda, alguém que busque a Deus. Você está no seu ambiente, esteja disponível a Deus. Faça valer a pena. E para concluir, pode subir o louvor, eu quero contar uma história. Quantos aqui já ouviram falar sobre os moravianos? Alguém já ouviu essa história? Meu Deus do céu, vamos fazer valer a pena, meu povo, vamos ler. Em nome de Jesus, espírito da preguiça fora. Eu vou contar um pouco dessa história para vocês. Existem muitas coisas para se falar sobre os moravianos, sobre o movimento, sobre o avivamento que aconteceu, mas eu quero contar a história de dois jovens. Esses dois jovens, eles escutaram que em uma ilha africana havia 3.000 escravos, presos, longe de tudo, sem nenhuma informação, que não conheciam o evangelho, não conheciam Jesus. E então esses dois jovens, eles tiveram uma ideia: vamos para aquela ilha, vamos pregar o nosso Senhor Jesus para aqueles que precisam. Só que havia um problema, meus irmãos. O dono da ilha era um ateu. E o dono da ilha não deixou eles irem morar naquela ilha como missionários, como pregadores da palavra. Então eles tiveram uma brilhante ideia. Eles se venderam como escravos para aquele homem. E agora já não era mais 3.000 escravos. 3.000 não, 300.000 escravos. Agora era 302.000. Eles fizeram parte. Com o dinheiro que eles ganharam, vendendo a si próprio, eles pagaram a passagem para ir para aquela ilha. E então chegou o grande dia de eles irem para tal ilha, pregar para os 300.000 escravos que estavam naquele lugar. E eles começaram a se despedir das famílias. Deixa eu te dizer algo. Naquele tempo, você viajava de navio, era uma viagem longa, sem fim. Não era aqui que você vai ali e volta de avião, de carro, e ainda tem um WhatsApp para ficar se vendo, não. Era para nunca mais se ver. E eles começaram a se despedir de suas esposas, mães, pais, filhos, e todo mundo ali chorando, aquela coisa toda. E então as pessoas começaram a perguntar para aqueles jovens, as pessoas vendo aquilo tudo: ei, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão deixando as suas famílias, seus filhos, esposas, para irem morar com aqueles 300 homens naquela ilha e ainda se tornarem escravos? O que está passando pela mente de vocês? E a história conta que esses dois jovens entraram no barco, e o barco foi se afastando do cais. E a história conta que os dois jovens levantaram as mãos e eles declararam: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sofrimento através de nossas vidas. Meus irmãos, dá até vontade de chorar. Eu não estou dizendo que você tem que ir para uma ilha. Eu não estou dizendo que você tem que vender tudo e chegar ali na sala do pastor Nato e dizer: me manda para a África. Não, eu não estou dizendo isso. Alguns vão fazer isso. Mas o que eu estou querendo dizer para você é: viva uma vida que vale a pena. Faça algo com aquilo que Deus te deu. Não seja apenas um crentinho legal que frequenta a igreja de domingo a domingo. Seja alguém que faça valer a pena o sacrifício naquela cruz. Não negocie as palavras de Deus. Não negocie os propósitos de Deus.
Não negocie os sonhos que Deus colocou no seu coração um dia. As palavras que foram liberadas, meus irmãos, faça valer a pena. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Sabe qual é a minha vontade quando eu estou pregando e eu estou com alguém aqui, como se estivesse lá na China, com a cabeça lá na China, a vontade é de rebolar o microfone na cabeça e dizer assim: ei, vem para o culto e faça valer a pena. Quando eu vejo alguém no WhatsApp na hora do culto, dá vontade de: ei, faça valer a pena. Faça valer a pena. Meus irmãos, se nós saíssemos de nossa casa, entendemos que nós não estamos vindo para a igreja para ouvir o pastor Nonato e nem outro homem, mas estar diante de Deus, seria totalmente diferente. Faça valer a pena. Jesus te restaurou, faça valer a pena. Jesus mudou a tua história, faça valer a pena. Eu quero que você fique de pé.